Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que nós acolhêssemos essa palavra, que através da nossa irmã nós vem fortalecer aquilo que nós tínhamos escutado no primeiro momento, que essa ressonância que eles fizeram, tudo me é permitido. Podem sentar. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas não tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. E depois uma outra palavra que pode nos ajudar. É aquilo que nós estamos mencionando na carta de São Paulo aos Efésios. No capítulo 5, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou e entregou por nós a Deus. E depois o livro do Éfesos, capítulo 4, também, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios. Eu vou responder a única pergunta que vem. E depois eu vou pedir à equipe Ministério de Música fazer um canto para nós pudéssemos então finalizar a nossa primeira parte. A pergunta diz: eu sempre dirijo rezando o terço, hora da misericórdia, ora Mariano. Se isso está errado. Não digo que está errado, não. A única coisa que precisaria é ter cuidado. Porque muitas vezes eu estou rezando, algumas vezes eu posso ser arrebatado aos céus, né? No bom sentido. Tem momento que a contemplação da própria oração nos coloca num âmbito onde nós acabamos um pouco, um certo de êxtase espiritual. E isso pode atrapalhar, pode te tirar de sério. Mas se você tem domínio sobre toda aquela situação, obviamente. Por isso que se aconselha, o melhor possível seria terço áudio. Já existe terço áudio, CD, do próprio terço, onde você vai escutando. Mas rezar nunca não está errado. O que precisa é o cuidado. Claro, na direção, nós já sabemos que qualquer coisa que distrai em segundos pode gerar um acidente. Então é preciso muito, muito cuidado. Muito cuidado. Se estivesse com alguém, melhor. Sozinho, pessoalmente, não como dizendo que é pecado, eu desaconselharia. Se estou sozinho. Porque é coisa de segundos. Você numa Ave Maria, numa contemplação do mistério, de repente você se mergulha um pouquinho profundamente naquele mistério e você esqueceu que está na estrada. É coisa de segundos, quando você viu que a coisa já aconteceu. Então, o livro de Eclesiastes diz que tem lugar para todas as coisas, tem tempo também para todas as coisas. Então, isso seria algo prudente, que a gente tenha o cuidado assim, necessário numa atitude dessa, né?
também, para poder, então, acho que está respondido, né? Outro fato importante, quando nós finalizávamos a nossa reflexão, e é importante, por isso que eu digo que retiro todos nós fazemos, como foi tão inspiração do Espírito Santo, que trouxe essa palavra de Paulo, que justamente essa palavra que nós ouvimos de Coríntios, é quando Paulo fazia análise daquilo que nós tínhamos contemplado na palestra. Porque Paulo via que diante dele há muitas opções. E ele começa a dizer, isso convém, isso não me convém. Permitido inclinação, mas não me convém. Olha, amados irmãos, que Paulo aqui está fazendo uma escolha entre os bons. Aqui ele não está fazendo, ele está fazendo escolha mostrando que ele precisa ter um espírito que lhe eleva a deixar algo. E na vida sempre para ganhar, muitas vezes é necessário deixar. Vós não pode servir dois senhores. Então, quando na nossa escolha, a gente vai escolhendo, lembra que aquela escolha, ele vai se tornando a nossa bagagem. E, consequentemente, essas escolhas vão trazendo os frutos da nossa bagagem. Paz interior, tranquilidade. Tudo isso vem da escolha. Pode ocorrer que tem situações da vida que você não escolheu. E que te vem. Mas mesmo quando você não escolheu e te vem, o fato que você tem opção por Deus e as coisas de Deus, ou melhor, escolhendo sempre a melhor parte, te dá condição melhor, humanamente e espiritualmente, para poder então agir de uma maneira mais tranquila e mais coerente. Mas tudo isso é opção. Tudo isso é opção. Adão e Eva têm diante deles opção. E aquilo que eles escolheram vai se tornar resultado da vida que eles vão levar. Por isso, o padre Leonel dizendo nisso que nós escutamos, mas precisamos nos perguntar, em tudo que nós escutamos, o que nós escolhemos, a nossa oração ante a palestra nos trazia Maria, Mãe de escuta. Abre os nossos ouvidos, faz com que saibamos ouvir a palavra do teu Filho Jesus, no meio de 1000 palavras deste mundo. São 1000 e milhões de palavras que soam. O que nós escutamos? Maria, a mulher da decisão, ilumina as nossas mentes e o nosso coração, a fim de que podemos obedecer à palavra do teu Filho. Do que nós escutamos, o que nós obedecemos? Maria, Mãe da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho, para levar ao mundo a luz do Evangelho. E do que escutamos, o que decidimos, escolhemos, o que nós fazemos? Então, eu preciso saber escutar, saber decidir,
e saber fazer. Mas a decisão é sua. Cantemos e colocamos em oração dentro de nós tudo o que nós ouvimos nesse primeiro momento. E principalmente que cada um olhar e dizer para si mesmo, colocar em evidência. É necessário que isso aqui saia. É necessário que isso aqui continue. Primeiro aponta. Torna-se consciente. Depois peço ao Senhor a graça e a força de poder trabalhar e fazer e lutar sobre ela. Mas torna-se consciente que preciso sair disso. Não posso ser igual, não pode ser mesmo. Algo precisa mudar. O que é que precisa mudar para ajudar melhor a minha escolha e o meu fazer? A decisão é sua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, princípio, agora e sempre. Amém. O ponto de partida para encerramento da nossa primeira palestra é um ponto de partida humano, mas também divino. Eu poderia estar perguntando no meu coração, mas meu Deus, está tão bagunçado, está tão difícil, onde começa? Um jovem encontrou Jesus e lhe chamou bom mestre. O que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna? E Jesus diz, por que me chama de bom? Sou único e bom, Deus. Então que nós iniciemos hoje como boas pessoas.
antes de sermos santos, sejamos bons homens e boas mulheres. Sejamos boa gente. Que o nosso coração, o nosso íntimo, encontre em si bondade. O seu ponto de partida, o meu ponto de partida. Quero ser bom. Ajuda-me a ser bom. Porque nessa base de vontade de ser bom, a graça sobrepõe a natureza de Santo Agostinho. E Deus, sobre essa base de ser bom, vai colocar flores, jardim, que são as virtudes necessárias para que nós pudéssemos, então, ser rosto de Deus. Amém? Segunda palestra. Estamos na hora, que bom. Maria e a virtude da fé. Na missa ontem, quando eu celebrava, eu dizia que a base da nossa leitura, do nosso retiro, é base do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir de versículos 26. Lucas 1, versículos 26. Eu farei a leitura, mas essa leitura voltará cada vez mais em todos os restos das palestras. Principalmente à tarde, quando nós vamos falar sobre fé, esperança e caridade à luz de Nossa Senhora. E também amanhã. Diz assim, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com o varão chamado José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, diz-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será pai, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, de seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, diz ao anjo: como é que vai ser isso? Se não conhece o homem algum. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo nascer será chamado Filho de Deus. Também fica aqui. Então, nossa primeira virtude da fé, e nós chamamos as virtudes teologais. Dizia um padre da igreja, São Gregório de Nissa, que o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. E as virtudes teologais, podemos depois fazer uma leitura do Catecismo da Igreja Católica, 1812 a 1813, 1840 a 1841. Que são as virtudes que nos colocam em relação ao próprio Deus. A virtude que faz com que nós pudéssemos realmente
nos dirigir a Deus, reconhecer quem Ele é e qual é o lugar dele na nossa vida. E o primeiro deles é a fé. Teologicamente, nós dizemos que essa fé nos é concedida no momento do nosso batismo, quando nós recebemos a filiação divina. E uma vez que nós temos um sobrenome, que a partir do batismo muda, porque aí sobrenome todo mundo vira igual. Vocês sabem disso? Você sabia disso? Não sabia, não? Qual é o sobrenome que a gente tem a partir do batismo? Hã? Mas é melhor colocar um sobrenome que existe. Divino. Somos divinizados. É verdade. Porque Jesus, tendo a sua natureza humana e divina, e na sua humanidade é igual a nós em tudo, menos no pecado, a carta aos Filipenses, permite com que nós também, através dele, tornemos filhos. Nós não somos filhos unigênito. Jesus é o único filho unigênito. Somos filhos adotivos. Então, nós dizemos somos filhos no Filho. Filhos minúscula, no Filho maiúscula. Pegamos carona na humanidade de Jesus. Só que quando nós entramos nessa humanidade de Jesus, vemos que a água em nós mudou. O que mudou? Que todo mundo recebe o nome divino. E começa a ter uma preocupação de uma relação, que não é só a minha relação com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Eu começo a ter uma relação de uma preocupação com outro pai. O meu pai do céu. E aí complica toda a nossa vida. Porque tem uma relação com o pai do céu. Ele tem uma relação com o pai do céu. Ela tem uma relação com o pai do céu. E aí a gente virou irmãos. Querendo você ou não. Então não adianta querer puxar o caboclo lá para... Esse é o irmão. Tu não escolheu, mas a graça te fez. E nessa relação, então, onde nós todos tornamos irmãos na mesma fé. Porque somos filhos e filhas do mesmo Pai. Está vendo? Que ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Por isso que Paulo, quando ele falava sobre a igreja, a necessidade da igreja se construir na unidade com um só corpo. Ele levava essa dimensão da consequência da fé que nós temos e uma única cabeça, Cristo. E nós somos seus membros. Cada um mais feia do que o outro. Para não dizer mais bonito do que o outro. Mas vamos dizer mais bonito porque somos bonitos, não é? Você não acha, não? Eu me acho. Se eu não me achar, quem vai achar? Mas nós precisamos reconhecer essa beleza. Essa beleza que começou desde a criação. Deus disse que tudo era bom. E ainda nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, ninguém é feio. O que nos causa feiura são as coisas que nós adquirimos diante das opções que temos feito. E essas opções que temos feito, que vai desfigurando
a imagem de Deus em nós nos torna feios. Mas todo mundo, Deus olhou e diz: oh, negão, vai. Tu és minha imagem e semelhança. O fulano vai. Tu és minha imagem e semelhança. E na medida que a gente contempla o rosto desse Cristo, encontra a beleza do Pai. E o nosso interior fica suave, fica lindo, fica serena. Porque nós temos o seu imago, a sua imagem. Nós temos praticamente como se fosse um ícone de Deus. Por isso que São Gregório de Nissa diz que o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. É através disso que nós vamos nos tornando realmente aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus. E toda essa relação que eu estou dizendo é uma relação de fé. Uma vez, quando eu era novo, eu fui participar num retiro. Aí o padre, na época, virou para mim: você tem certeza que sua mãe é sua mãe? Eu falei: claro. Me perguntou: qual certeza você tem? Eu falei: porque é minha mãe. Como você sabe que é sua mãe? Ah, porque foi minha mãe. Só que aquele padre me colocou miolo na cabeça. Porque na medida que ele foi me perguntando, como foi me perguntar, eu parei: mas será que minha mãe é minha mãe? Ah, entendi. Aí eu entendi realmente a artimanha do diabo em Gênesis na tentação. É verdade que Deus diz: ah, não morrereis, mas tereis conhecimento. Só que onde que o padre queria levar é que a fé é uma adesão. Eu juro que minha mãe é minha mãe, porque é minha mãe. Não tinha nenhum teste de DNA. Não tem necessidade. Mas é minha mãe. Alguém tem dúvida aqui de sua mãe é sua mãe? Ah, assustei agora, porque alguém ia levantar a mão aí atrás. Mas está limpando óculos. Então, a fé é uma adesão. Assim como eu tenho essa adesão, é claro, há uma certeza biológica, há uma certeza da adoção, há uma certeza que minha mãe é minha mãe. Mas essa realidade é criada a partir de uma adesão. Me cuida como mãe, estou aí como filho. E a partir daquele momento eu entendi que o Padre tenta nos mostrar que a fé é um processo de adesão. Quem que viu a Deus? Só Jesus. E em Jesus nós aderimos como irmãos, filhos no Filho, desse Deus de Jesus Cristo. Evangelho de São João. Ninguém via a Deus a não ser o seu Filho unigênito. Queridos irmãos e irmãs, os próprios discípulos tinham dificuldade de compreender isso. Tomé dizia para Jesus: nos mostra o Pai, isso já nos basta. E Jesus dizia: até quando estarei convosco? Ou não sabeis que estou no Pai e o Pai está em mim?
É o problema de fé. E por isso que depois que o Senhor ressuscite, ele então diz, não, alguma coisa está errada nisso aí. Se eu não pus os dedos, se eu não tocasse, não acreditarei. E o Senhor, depois de ressuscitar, aparece. Tomás, vem, coloca o seu dedo. Põe a sua mão. E ele ajoelha, meu Senhor e meu Deus. Crestes porque vistes. Bem-aventurados que não terem visto e creram. A carta aos Hebreus, capítulo 2, diz: fé é acreditar naquilo que não se vê. Porque no momento que ele se torna visível e é palpável, ele deixou de ser fé. Não é isso o grande problema que nós temos com a ciência? Que o Papa São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, fé e razão, tratava. Que racionalmente a gente vai tentando desvendar a fé. Mas tem um momento que a fé se torna obscuro. Santa Teresa da Ávila, São João da Cruz, chamasse o momento obscuro da fé. Madre Teresa Calcutá, que nós acabamos dia 4 de setembro de receber a sua canonização como santa. Chegou no final de toda a sua vida. O Senhor disse, Senhor, eu não compreendo mais nada. Eu não entendo mais nada. Mas seja a minha luz. O que eu queria trazer é que a fé é justamente crer naquilo que não se vê. Nós temos a dimensão da nossa fé que nos move. A qual muitas vezes nós dizemos, tomamos posse pela fé. E o Senhor diz para seus discípulos, se tivesse fé como semente da mostarda, dirá para essa montanha, seja arrancada a ti e joga no mar. Eu não estou dizendo que o Senhor quer que nós usamos fé como um caminho de mágica, mas Ele quer que nós reconhecemos que nós temos algo em nós, que está acima de nós, a qual eu e você, quando toda a certeza humana se esgota, quando capacidade humana se esgota, quando não tem mais onde apoiar em mim mesmo, eu tenho uma âncora onde eu seguro, e essa âncora é a minha fé. E é ela que permite com que eu não me abalo, que eu não me destrói. Porque eu sei que toda a dimensão visível, compreensível, humana, temporal, se esgotou, mas ele é atemporal. Ele está fora dessa realidade. E nela eu fixo. Queridos irmãos e irmãs, quando eu faço isso, eu supero a realidade humana com todas as suas desastres. E você vê, a pessoa está numa situação tão difícil, que a gente chora por a pessoa, mas a pessoa está rindo. A pessoa está confiante. A pessoa está vivendo. A pessoa está caminhando. Por quê? Se for meramente num contexto humano, não tem base, não tem. Mas ele encontra um eixo onde a sua pessoa, eu, Godwin, não tem mais simplesmente o fator humano, a certeza humana que me segura, mas a fé na pessoa de Jesus Cristo. Acreditando, depositando. E por aqui eu posso olhar e dizer, pode cair. Caindo, eu segurando nele, ele há de agir, porque é nele que eu deposito toda a minha fé. E os nossos sim vai se encontrando uma resposta que supera uma resposta meramente humana.
Olha o que aconteceu com Nossa Senhora. O anjo vai e diz para ela: ó, tu conceberás e darás à luz um filho. Trata-se de uma moça em torno de 16 anos, que no seu interior já tem feito a sua consagração a Deus. Mas mesmo tendo feito consagração a Deus, José da casa de Jessé, da descendência de Davi, já foi lá de olho nela. Deve ter ido pagado dote. A família já escolheu, já reservou. Deixa essa menina, essa aí é nossa. Vamos fazer tudo para pegá-la. Por isso a palavra diz que estava esposado. Não está coabitado. Aqui na tradição americana, nem no Brasil. Antigamente era assim no Brasil, antigamente. Que ainda permanece em alguns países ainda interiores da África. Então, nasceu o neném aqui, essa aqui nasceu outro, os dois já estão aí, ó. Já vai casar com ela, viu? E vai crescendo. E Maria já estava esposado com José. Ela, dentro de si, fez a sua consagração a Deus. Esposaram. Imagina o conflito dela. De repente aparece um anjo. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Mas como que isso vai acontecer? Vai me forçar a casar com José? Não sei o que vai dar. Gente, não foi fácil não. E José, ali tendo seus planos, e Maria simplesmente, diante dessa confusão, diante de não entender nada, responde: seja feita a mim segundo a tua vontade. E naquele momento, encarna no seu seio o Verbo encarnado. Por isso, nós dizemos o Verbo encarnado. Porque a palavra que foi dirigida é a palavra de Deus. E no momento que Maria aceita o seu sim, aquelas palavras que eram pronunciadas pelo anjo, não são palavras do anjo, são palavras do próprio Deus. Maria dizendo sim, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se tornou homem, Deus humanado, Deus conosco. Maria simplesmente creu pela fé. Simplesmente respondeu o seu sim, mesmo que todas as condições são absolutamente contrárias dela dizer sim. E assim, através dela, queridos irmãos e irmãs, nós pudéssemos então olhar a nossa relação para com esse Deus, a qual pela fé nós nos aderimos. E muitas vezes nós encontramos a grande crise de existência de toda a humanidade, principalmente aqueles que creem que passa por um caminho do sofrimento, onde eles começam a perguntar: onde está o meu Deus? Ou onde o mundo te pergunta: onde está o teu Deus? E disso nós vimos que muitos escritos nascem, muitos comentários nascem, mas o mais importante não são os escritos, não são os comentários, o mais importante é você que crê, em quem tu crês. Essa relação de fé, essa relação da adesão, está te ligado com a pessoa de Jesus Cristo e nele com Deus. A pessoa, igual ela, se for minha mãe,
Pode berrar, pode gritar, mas é minha mãe. Querendo eu ou não, é minha mãe. Há uma adesão de pessoa. Nosso grande problema é que ainda nós não nos permitimos entrar na adesão de pessoa. Ficamos numa adesão de um conceito, de um Deus não pessoal. Então, a nossa realidade de fé, que nos traz como essa virtude, e em Maria nós vimos o seu sim, um sim tranquilo, um sim que vai levá-la a crer que aquilo que Deus lhe propõe naquele momento será realizado, que Deus se vire. Não sei se vocês, em algum determinado momento, já chegou nesse ponto. Senhor, eu não sei, eu não posso, mas eu sei que Tu és o Deus a quem nós iremos. Tu tens palavras de vida eterna. Estou cansado. Se vire. Eu já fiz essa oração. Se vire, porque eu não tenho mais dentro de mim, na minha humanidade, na minha capacidade, o que fazer. E aí? Eu vou me aniquilar? Se vire, porque eu volto meus olhos para Ti. É em Ti que eu tenho esperança. O Pedro respondeu isso a Jesus. Senhor, a quem nós iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Então, estamos aqui. Se a gente vai morrer, não te importa que estamos nos perecendo? A senhora diz, não, então venha. Ele dá a ordem ao mar, ele se calma, ele se cai, ele se cala. Mas essa relação, queridos irmãos e irmãs, seja uma relação que não deve ser construída meramente diante do resultado. Por que eu estou dizendo isso? Como se Deus seja aquela pessoa que eu tenho que entrar numa relação negocial. É triste. O filho que chega para o papai. Ô papaizinho, eu te amo. Ô papaizinho. Aí o papai vira, pensa logo. Porque sabe que quer algo. Ah, me dá isso. Não, calma, espera, deixa eu pensar. Gosto do senhor mesmo. Quantas vezes a gente não age assim na nossa relação para com Deus? Um Deus meramente provedor. E quando não provém, vai embora. Eu procuro outro. Eu te troco. Eu vou para outros caminhos. Ou um Deus pessoal. Que esse Deus pessoal está. Bom dia, papai. Boa tarde, papai. E de repente eu sento ao lado dele. Aí ele olha para mim assim. Você está precisando de alguma coisa? É, pai. Tá. Depois a gente resolve isso. E antes de eu pensar, antes de eu chegar, já está resolvido. O que eu queria dizer é que nós precisamos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, procurar, relacionar, reavaliar a nossa relação para com Deus. A nossa relação de fé para com Deus. Como que nós nos relacionamos com Ele? É um Deus de toma lá, de cá. Trade by barter. Me dá que eu te dou. Que infelizmente muitas vezes nós encontramos por aí. Um Deus então tem que dar, aí eu te dou. Se não me dá, eu não te dou. Santo Agostinho nos diz o que nós, a adoração que nós demos a Deus, nada acrescenta o que Ele é. Não é um favor a Deus. É um Deus
que está ali por nós. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 1, para ele modificar esse modo de pensar daquele povo de Israel naquele tempo, ele até chama para diálogo. Vinde debatemos, vinde dialoguemos. E no livro do Apocalipse, capítulo 5, ele diz, capítulo 9, eis que estou à porta, a bater. Se abrir, mais uma vez, livremente. Se abrir, entrarei e cearemos juntos. Não é um Deus que vem para nos ameaçar. Mesmo que nos ama tanto e queira o nosso bem, não vai nos obrigar a escolher esse bem. O pai de família rala todo dia. Paga a escola cara para o seu filho ou sua filha. Você se abstém de comprar sua roupa para dar o melhor para ele. Deu todas as possibilidades. Só que ele ou ela não está nem aí para isso tudo. O que você pode mais fazer? Nada. Deus que nos proporciona tudo no seu amor, que caminha conosco na nossa história, mesmo na miséria humana. Que muitas vezes essa miséria humana, você não é causador, e nem eu sou causador, mas uma vez que estamos dentro dessa humanidade, onde nós tornamos uma só família, algumas vezes respinga sobre mim, mas ele não deixa de ser pai. Mas mesmo assim, a gente quis simplesmente dar as costas, ou lhe transformar em paracetamol. Qual é o momento que a gente toma paracetamol? Quando tem dor de cabeça. Se dor de cabeça for embora, você pega e guarda na gaveta. Um Deus SOS. Isso não é fé. A fé é um Deus da adesão. Adesão à pessoa, reconhecendo quem ele é. Quando eu estou para rir, tá. Quando eu estou para chorar, tá. Quando mesmo o vazio está dentro de mim, que eu olho, e querendo chegar ao rosto dele, não enxergo, mas aqui ele diz, eu estou aqui. Onde que eu vou? Porque tem momentos que está mil maravilhas, tem momentos que tudo está suave, mas tem momentos que nada está suave, meus irmãos. Só se vocês já estão não, super-homens. Tem momento que o fogo ardente é tão grande, mas tem momentos também a gente entra no deserto. Tem momentos como Jesus Cristo, na sua vivência também, pode gritar, meu Deus, por que me abandonastes? O Filho de Deus gritou. Mas em todos os momentos, Jesus terminava dizendo, Pai, em tuas mãos, comendo o meu espírito. Ora, gritava, meu Deus, a obscuridade da intimidade para com o Pai. Porque os fatos vivenciais fazem ele a gritar. Mas em todos os momentos, o Espírito volta para esse Deus como Pai. Porque a relação é muito maior do que os fatos.
A relação que ele tem para com Deus é muito maior do que os fatos, que faz com que ele se obscure diante da realidade desse pai e encontra meramente uma realidade de Deus. A experiência de toda a cruz de Jesus vai nos levar a isso. Capítulo 17 de São João, a oração sacerdotal de Jesus, vai nos levar a isso. Então também, meus irmãos, se ele que é filho de Deus, encontra-se diante dessa experiência, Nossa Senhora, diante da obscuridade de toda a mensagem que ela recebia, em compreensão, simplesmente respondia: faça em mim segundo a tua vontade. Ela simplesmente deixava a sua vontade e submetia aquela sua vontade à vontade de Deus. E é isso que é objeto profundo da fé. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se eu tenho essa adesão com Ele, isso não quer dizer que eu não posso manifestar a minha vontade. Eu tenho minha vontade, gente. Tem momentos que eu quero dizer para Jesus: eu quero ir para o Bagdá, e Jesus me leva para Israel. Sim. E aí? Abandonar Ele, ou olhar para Ele como um fracassado. Imagina Jesus na sua oração: Pai, arranca de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. E o Pai diz: você vai à cruz. Você vai para derramar o sangue. Imagina Jesus dizendo: o que eu direi? Mas foi precisamente por isso que eu venho. Se submetendo à vontade do seu, à vontade sua, para a vontade do seu Pai. Isso, queridos irmãos e irmãs, só é possível porque Jesus se coloca diante de uma compreensão elevada. E Nossa Senhora mesmo, não compreendendo tudo aquilo que estava ali acontecendo, ela simplesmente se deixava na vontade de Deus. Seja feita a mim segundo a tua vontade. Temos coragem para fazer essa oração? Você tem coragem? Você percebe que nas nossas orações essa parte é excluída. Outro dia eu estava analisando. Eu percebia que só na minha lista tem uma lista que não acaba. Deus, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Estou aqui para ti. Faz isso, resolve isso. Só que no final eu fico com medo. A verdade é essa. Dizer: Senhor, faz a sua vontade, porque a vontade dele pode não ser aquilo que eu queria para mim. Aí algo precisa mudar, né? Há uma necessidade de um esvaziamento. A necessidade de nós esvaziarmos para que Ele pudesse ser tudo em todos. Maria Madalena, Maria e Marta: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para ela: mas já te disse que sou ressurreição e vida. Quem vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Jesus não respondeu nada. Porque a vontade dela é que Jesus pudesse, então, naquele momento, reavivar Lázaro. Foi feita, mas Jesus simplesmente projeta para ela um caminho mais elevado da ressurreição. Porque depois que Lázaro foi reavivado, depois morreu. E depois aí ele vai receber
a maior glorificação, que é a ressurreição. Então, no objeto da minha fé, na certeza que esse Deus vive, olhando para Nossa Senhora, que diante da mensagem do anjo não duvidou, simplesmente se colocou diante de Deus, submetendo a sua vontade à vontade do Senhor, que eu também pudesse me perguntar hoje: a minha fé é uma fé incondicional ou uma fé condicionada? A minha fé é uma fé incondicional, é uma fé condicionada. Essa fé é em quem? Qual é a certeza que eu tenho dessa fé? A certeza da adesão para com a pessoa de Jesus Cristo. Já tenho realmente uma confiança nessa pessoa. Tenho certeza que essa pessoa me escuta como pessoa, me entende como pessoa. Deus, no Antigo Testamento, chama Israel, meu povo. Vós sereis para mim meu povo e eu serei para vós o vosso Deus. E os convidava para uma reflexão e dizendo: qual o pai que o filho, quando pede o pão, lhe dá uma pedra? Se vós mesmos sendo maus, sabe fazer coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu não fará coisas boas para vós. Que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração, reanimar o nosso íntimo com essa certeza da fé. Que nós pudéssemos, como os discípulos, pedir: Senhor, aumentai a nossa fé. Ajudai-nos na nossa fé. Mas como nós também sabemos que todas as virtudes podem ser perdidas, é preciso fazer esforço para alimentar a minha fé. Quais são os esforços que tenho feito para alimentar a minha fé? Aqui, todo mundo sabe a dificuldade que o mundo está passando. Mas aqui nós temos um mecanismo de vida tão agitado. E é necessário para vocês fizessem isso, para sobreviver, para poder alcançar as coisas de exigência da vida, assim. Mas a sua fé tem um investimento, tem o tempo para ela. Preocupamos com tudo, de nos vestirmos, de nos alimentarmos, de nos pouparmos, de resolvermos os nossos problemas. Tenho me preocupado de alimentar a minha fé. Como tenho